Então, o Salmo 139, nós dividimos ele em 4 partes. O Salmo todo ele tem 24 versículos e nós dividimos ele em quatro partes de 6 versículos. É assim que o Salmo ele se divide no hebraico, em 4 estrofes de 6 versículos cada. Do verso 1 até o verso 6, nós vemos Davi cantando, que é um salmo, a onisciência de Deus, que Deus sabe todas as coisas. Do verso 7 até o verso de número 12, que foi o que nós vimos no domingo passado, nós vemos Davi cantando a onipresença de Deus, que Deus ele está em todos os lugares. E hoje nós vamos ler do verso 13 até o verso de número 18, onde Davi ele vai cantar o poder de Deus, tanto na criação como nos decretos eternos. O verso 19 ao 24, os irmãos lembram que a gente leu ele na primeira mensagem, para poder dar a base porque Davi estava escrevendo esse salmo, tá? Então nós vamos fechar hoje do verso 13 ao verso de número 18. E eu quero falar só mais uma coisa para os irmãos antes de ler. É que de todo o salmo, esse trecho que nós vamos ler, ele é o mais difícil de ser traduzido. Então, se os irmãos vão perceber, vai ter muita diferença em algumas versões. Existem alguns textos aqui que, apesar deles tentarem manter a mesma ideia, esse é o texto mais difícil de ser traduzido, né? Se os últimos versículos são os mais difíceis de ser interpretados, porque Davi roga a Deus para condenar os inimigos, então esses textos aqui são os mais difíceis. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar, na medida que nós vamos expondo, eu vou falar como está em algumas versões e passar para os irmãos a ideia que o salmista quer trazer, tá? Eu também vou tentar pregar me contendo um pouco mais hoje, a minha garganta não está muito boa, eu espero que a gente não delongue muito, mas de uma forma que dê para os irmãos entenderem, amém? Então vamos ler do verso de número 13. Davi continua cantando: Tu formastes o interior do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso em todas as tuas obras. Sim, a minha alma sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos, quando fui formado ocultamente e tecido como nas profundezas da terra. Teus olhos viam o meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos teus conhecimentos. Se eu os pudesse somar, seriam mais que os grãos de areia. Se os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria o que contar. Amém? Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Deus, Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua graça de estarmos aqui reunidos, Pai, para cantar o teu santo nome, Senhor Deus, cantar a tua beleza, a tua grandeza, o teu poder, Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, pelo privilégio que é termos sido salvos, Senhor Deus, pela tua graça, e teus olhos abertos para contemplar a tua beleza, Pai. Te louvamos pelo Evangelho, pela cruz, por cada graça que o Senhor tem manifestado a nós ao longo de toda a nossa vida, Senhor. E podemos nos reunir, Pai, com o salmista, para dizer que a nossa alma sabe muito bem, Senhor Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, Pai. Peço ao teu Espírito Santo, Pai, que me auxilie nesse momento para proclamar as tuas palavras, Senhor, para que seja perceptível, Senhor, que o Senhor esteve entre nós pela tua palavra, Pai. Leve a tua palavra ao coração de cada um que está ouvindo essa noite. Fortalece a nossa fé diante da tua grandeza e diante do teu poder. E glorifica, Senhor Deus, o teu santo nome. É o que nós choramos em nome de Jesus. Amém e amém. Semana passada nós vimos como que Davi, ele começa o salmo cantando a onisciência de Deus. E então, de pensamento em pensamento, Davi ele vai conseguindo ter uma visão cada vez mais elevada de Deus. Ele começa pensando em como Deus ele é onisciente, sabe todas as coisas. E então ele passa para o fato de que Deus também está em todos os lugares. Por isso ele é onisciente. E agora ele eleva mais um pouco o seu pensamento. E Davi começa a pensar também que Deus ele não apenas sabe tudo, não apenas está em todos os lugares, mas que Deus também ele é todo poderoso. As suas maravilhas, as suas obras declaram o poder de Deus. E é interessante a forma como Davi ele pula tanto da onisciência para a onipresença, como nós vimos domingo passado, mas agora como ele pula da onipresença de Deus para a
onipotência. Como é que Davi ele pensa que Deus está em todos os lugares? E então ele começa a falar de Deus como aquele que tem todo o poder. É o que nós percebemos no verso de número 13. Vamos ler o verso 12 para a gente perceber como que Davi deixou a onipresença. O verso 12 fala o seguinte: constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. A ideia é que Deus ele está em todos os lugares, que se Davi fosse para os céus, para cima, para baixo, de um lado para o outro, não tinha como escapar. Aí no verso 12, Davi diz que nem se ele se escondesse no lugar mais escuro, ele não fugiria da presença de Deus. Mesmo se ele estivesse no lugar mais escuro, onde ele se cobrisse das trevas, Deus ia encontrar Davi da mesma forma. E então Davi começa a pensar que, como que ele vai escapar de Deus no lugar mais escuro? Se foi no lugar mais escuro que Deus teceu a vida de Davi no ventre da sua mãe. Como que ele vai escapar da presença de Deus, se cobrindo de trevas, de escuridão, se foi nas trevas que Deus, ali no ventre da sua mãe, teceu o próprio Davi? É o que ele fala no verso de número 13. Ele fala, na verdade, algumas Bíblias, ela encerra o versículo 12 com um ponto, outras Bíblias, ela continua o texto como se Davi continuasse a sua meditação. E o certo aqui é que Davi continua o seu pensamento. E no verso 13 ele diz: pois tu formaste o íntimo do meu ser. Ou seja, Deus ele formou tudo que Davi era por dentro. Aqui ele está falando não dos seus sentimentos, ele está falando dos seus órgãos, do seu coração. Aquilo que Davi tinha por dentro, todos os seus órgãos foram tecidos por Deus. Aonde? Ele fala: no ventre da minha mãe. Tu me teceste no ventre da minha mãe. No local mais escuro, onde Davi estava ali ainda informe, foi o local onde Deus usou para tecer Davi. E aqui a palavra que ele usa é uma palavra muito linda, né? Essa palavra tecer realmente dá a ideia de um artesão. Quando ele está tecendo a sua obra, quando ele está fazendo a sua obra com as próprias mãos e com todo o cuidado. Então Davi está dizendo que no lugar mais escuro o Senhor teceu a Davi como um artista, como um artesão, no lugar mais escuro. E é interessante porque hoje até mesmo as cirurgias, quando as pessoas passam por cirurgia, quando o seu interior tem que ser aberto, tem que ter um máximo de luz naquele local, não é obrigado nem ser no ambiente. Se tivesse uma mesa de cirurgia aqui, não era obrigado ter luz aqui, ter luz acolá, mas teria que ter luz no local onde o corpo estava, onde a pessoa está, para que a cirurgia fosse feita. Então tem que ser aberto aquele corpo e o máximo de luz tem que entrar para poder os médicos saber como vão operar, para os médicos ter visão daquilo que eles vão fazer. Mas Davi reconhece que isso não precisa com Deus. Quando Deus ele não fez uma cirurgia em nós, quando Deus na verdade ele teceu o ser humano, ele fez isso no lugar mais escuro, no lugar onde não tinha como ver nada, né? No interior da mãe de Davi. E aqui onde ele se declara, onde ele se depara com a onipotência de Deus, com o poder de Deus. Quando ele começa a meditar que na escuridão, no ventre da sua mãe, ele foi tecido por Deus, então ele começa a se admirar com as obras de Deus no versículo 14. É quando ele dá o brado de alegria ou de admiração diante de Deus. Quando ele fala: graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado. É quando ele para pensar numa mulher grávida e ele tenta imaginar como é que um homem e uma mulher estão ali, fazem a sua relação e como que começa a formar o ser humano dentro do ventre de uma mulher. Davi não tem a tecnologia que nós temos hoje, né? Ele basta olhar para uma mulher e à medida que os meses vão passando, o ser humano está crescendo na barriga daquela mulher. Um bebê começa a ser formado, uma criança começa a ser formada. E 9 meses depois, nasce uma criança. E Davi, ele não tem a tecnologia, não tem raio-x, mas ainda assim ele se admira. Como que pode? Como que algo tão extraordinário é realizado por Deus? Então ele louva a Deus pela forma como ele foi criado. Ele se admira pela forma como ele foi criado. Mas então ele expande a visão dele sobre as obras de Deus. Ele continua dizendo: pois tu és tremendo e maravilhoso em todas as tuas obras. Não apenas quando Deus forma Davi, não apenas quando Deus cria Davi, mas em tudo que Deus faz, nós percebemos o quão tremendo e grande é o Senhor.
E está aqui o primeiro aspecto do poder de Deus que nós podemos parar para ver. Que o poder de Deus, a onipotência de Deus, provavelmente é o atributo mais visível de Deus. É o mais perceptível. É o atributo mais claro de Deus. Muitas nações não têm uma ideia correta sobre soberania, não têm uma ideia correta sobre o amor, mas todas as nações, todos os povos têm uma ideia de que quando eles se colocam diante da criação, quando eles se colocam diante do céu, eles percebem que um ser soberano, um ser acima de tudo isso, todo-poderoso, criou todas as coisas. O atributo da onipotência de Deus é o atributo mais perceptível, que nós claramente podemos ver. Poderia dizer que é até o atributo mais empírico, onde você consegue tocar, consegue perceber quão grande é Deus. Basta nós sairmos aqui, olhar para os céus, perceber a noite como ela é, perceber o dia como ela é, toda a criação, toda a forma como nós somos criados, e nós iremos perceber que Deus, Ele é um Deus todo-poderoso. Romanos 1, verso de número 19, é um dos textos onde Paulo ele fala claramente sobre o poder de Deus sendo visível na criação. Romanos 1, quando ele está falando sobre que não tem como os homens se desculparem diante de Deus, ele fala: porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Verso 19, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, claramente se entendem pelas coisas que foram criadas. E a palavra-chave aqui é quando ele diz claramente, de uma forma muito clara, muito óbvia, a criação aponta para um Criador. Se um cara quiser ser ateu, ele não tem que negar a religião, ele vai ter que negar toda a imensidão da criação, toda a glória da criação, para tentar dizer que tudo isso surgiu pelo acaso e veio do nada. Ele não tem que jogar o cristianismo fora, ele tem que jogar toda a criação, toda a ideia do universo, tudo aquilo que é manifesto ao redor dele, tem que ser jogado para fora para ele dizer que Deus não existe, porque a criação claramente aponta para um Criador. A maioria dos argumentos a favor da existência de Deus apontam para a criação, seja a consciência do homem, seja a complexidade do universo, a sintonia fina, todos eles acabam de alguma forma se baseando na criação, porque a criação aponta claramente para Deus. É por isso que Davi se maravilha da onipotência de Deus, porque é um atributo muito visível. Ainda que as nações ao redor do mundo, muitas delas ainda não acreditem no Deus da Bíblia, ou não creem no Deus cristão, eles entendem que a criação aponta para algum tipo de Deus, aponta para um ser superior, um ser divino. E a criação é uma obra tão fantástica que há religiões e há tribos, né, que o homem, pelo seu coração pecaminoso, ele não consegue entender como que tudo isso partiu de um só Deus. Então eles dividem a obra da criação. Eles dizem que existe o Deus da lua, o Deus do sol, o Deus do rio, existe o Deus da floresta. Eles dividem a criação porque é uma obra tão extraordinária que eles não conseguem entender como que tudo isso partiu da mão de um único Deus. Mas esse é o Deus do cristianismo. É o Deus que ele criou exatamente tudo ao nosso redor. Ele não é repartido, ele é um Deus todo-poderoso. O sol, a lua, as estrelas, o nosso interior, as mulheres grávidas, tudo isso que é formado pela mão de um único Deus. Por isso Davi se espanta, quão grande é o Deus de Israel, maravilhosas são as tuas obras. O poder de Deus, ele é perceptível, ele é visto, ele é observado. Nós conseguimos contemplar quão grande é o poder de Deus. É por isso que quando nós olhamos a pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento, e nós percebemos o poder com que ele operava, a forma como ele se movia, os encantos da sua pregação, o poder da forma como ele trata a tempestade, como ele multiplica o pão, como ele converte o homem pecador, nós percebemos que em Cristo nós conseguimos ver a glória de Deus. Que Cristo só pode, pelas suas obras, pelo seu poder, ser o próprio Deus. Nós conseguimos ver que em Cristo o poder de Deus se manifesta. É incrível que se de um lado você vê Davi maravilhado com a obra da criação de Deus, nós vimos no Novo Testamento os apóstolos maravilhados com as obras de Jesus, com as obras de Cristo. Tem aquela expressão poderosa em Romanos 1, verso 3 e 4, quando Paulo fala do Evangelho, e ele diz: aqui é o homem do Evangelho, Jesus,
filho de Davi, da descendência de Davi, mas declarado filho de Deus em poder, em majestade. Ele é declarado filho de Deus, um com Deus, em natureza divina, pelo seu poder, pela forma como ele se manifesta poderosamente. E os ímpios que olham a criação e apontam para o Deus Pai, um dia, quando o Filho vir em glória e em poder, todas as nações perceberão que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele virá manifestar mais ainda o seu poder e grande glória naquele grande dia. O que dizer do Espírito? No Novo Testamento, a cada agir, a cada ação, a cada derramar do Espírito Santo, trazendo homens aos pés do Senhor Jesus, nós vemos o poder manifestado do próprio Espírito de Deus. É maravilhoso que eu acho que o Senhor planejou a descida do Espírito em Atos 2, numa festa dos judeus. Pentecostes era um momento onde os judeus de várias religiões, de várias regiões do mundo, se juntavam em Jerusalém para celebrar as festas que eram ordenadas no Velho Testamento. Então, se tinha um povo que não ia querer saber de cristianismo, era o povo que tinha um coração fechado para o Evangelho, era aqueles povos que estavam reunidos em Atos 2, que saíram de várias regiões, que saíram de várias cidades, para poder se colocar em Jerusalém, para poder adorar o Deus de Israel. E então, quando eles escutam a mensagem do Evangelho, o Senhor, quebrando o coração de pedra daqueles homens, rasga o véu da religiosidade das suas faces, e eles conseguem contemplar que Cristo era realmente o verdadeiro Filho de Deus, que o Messias prometido havia voltado, e quase 3.000 almas se converteram naquele dia. Nós só podemos dizer uma coisa: o poder do Espírito é perceptível em todo o livro de Atos. Em cada derramar, em cada milagre, em cada forma como o Senhor traz as pessoas ao Evangelho, nós vamos falar disso depois, nós percebemos quão maravilhosa é as obras de Deus. Seja o Pai, seja o Filho, seja o Espírito Santo, o poder, a majestade é manifesto em todos os livros da Bíblia. Em cada vez que é revelado o Senhor, o seu poder também é manifesto e é perceptível. E aqui está, irmãos, talvez a realidade de como nós sabemos quem é um cristão e quem não é. Porque Davi, ele não simplesmente exalta o poder de Deus, Davi, ele não simplesmente reconhece o poder do Senhor, mas ele diz: e a minha alma sabe muito bem, eu sei quão grande é o Senhor. Quando ele fala isso, ele fala das suas experiências com Deus. Ele sabe, ele lembra de cada vez que Deus se manifestou poderoso na vida de Davi. Seja para livrar ele de Saul, seja para guiar ele ao trono de Israel, seja para fortalecer ele nas suas angústias. Davi, ele se depara com o poder de Deus, ele diz: a minha alma sabe muito bem. Um cristão é alguém que pode declarar isso. É alguém que quando, aí como vocês estão sentados, e ouve falar que Deus, ele é poderoso, e ouve falar que Cristo é poderoso, e ouve falar que o Espírito é poderoso, você pode dizer: irmão, é verdade, a minha alma sabe muito bem. Eu sei do que está sendo dito, eu sei o que está sendo falado. Eu experimentei o poder de Deus. Seja no Evangelho, quando nós éramos do mundo, quando nós levávamos aquela vida e percebeu o que Deus fez em nós, como Ele nos transformou, nós podemos dizer como Davi: a minha alma sabe muito bem. Você pode dizer isso? Você consegue olhar para toda a majestade do Evangelho, para o poder de Deus, para o seu braço, para a forma como a Bíblia descreve o Senhor, e você pode dizer: irmão, a minha alma sabe do que você está falando. A minha forma de ver, eu consigo experimentar. Davi não diz que a mente dele sabe do que ele está falando. Não é uma intelectualidade barata. É possível você saber que Deus, ele é onipotente. Mas existe um passo mais íntimo de Davi aqui. O salmo todo, ele é um salmo íntimo. Ele sempre fala: Senhor, tu me sondas, tu me conheces. E aqui, diante da onipotência, ele fala: a minha alma sabe, a minha alma conhece, a minha alma experimenta quão poderoso é o Senhor. E eu pergunto isso para nós: como nós podemos falar quão grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso nós estamos alegres? A primeira coisa que nós percebemos é que o poder de Deus, ele é um poder que é perceptível, que ele é visto, que tem como nós experimentarmos, que tem como nós saber, não apenas pela criação, mas pela própria experiência que nós temos. De tal forma que se um homem não souber pela própria experiência o poder de Deus, esse homem não é um cristão. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós devemos confessar
com a nossa mente e com o nosso coração, que nós sabemos o que é o poder de Deus. Mas então Davi continua e ele mostra que o poder de Deus não apenas é perceptível, é visível de uma forma maravilhosa e tremenda, a ponto dele se assustar com o poder de Deus, mas o poder de Deus ele é imutável, ele não muda. Da forma como ele foi poderoso para fazer o primeiro homem, ele ainda continua sendo poderoso para fazer cada homem que vem ao mundo. É o que ele fala no verso 15. Ele fala: meus ossos não te eram encobertos quando eu fui formado ocultamente e tecido como nas profundezas da terra. Algumas versões vão dizer um pouco mais diferente, mas vão dar essa comparação. Algumas versões dão essa comparação, que Davi ele diz que os ossos deles não foram ocultos de Deus, como ele foi formado, assim como das profundezas da terra. Outras versões vão dizer apenas que ele foi formado nas profundezas da terra. E essas versões, elas acabam ocultando um pouco o que Davi está querendo dizer, porque aqui há uma comparação. O que Davi está querendo dizer é que, assim como os ossos dele não foram encobertos de Deus, e Deus ele trabalhou ali na formação de Davi, ele fez em Davi a mesma coisa como ele fez em Adão. Quando ele ali pelo pó da terra, ele formou Adão, ele criou Adão com as suas próprias mãos. Isso é maravilhoso, por quê? Porque quando nós olhamos a criação do homem, lá em Gênesis 1 e Gênesis 2, tudo que Deus ia criando, ele simplesmente usava a sua palavra. E haja e ouve. E haja e ouve. Mas quando ele vai criar o homem, ele não diz e haja o homem, e ouve o homem. Ele não diz isso. A Bíblia fala que o Senhor, como se com as suas próprias mãos, formou o homem do pó da terra. Então Adão ali foi criado pelas mãos do próprio Deus, não apenas com palavras. Então Davi aqui ele fala a mesma coisa, que os ossos dele foram tão trabalhados particularmente, pessoalmente com Deus, da mesma forma como Adão foi formado nas profundezas da terra. Houve aqui um momento, houve aqui uma particularidade onde o próprio Deus trabalhou na formação de Davi. Isso se aplica a todos nós. Da mesma forma como Deus, de uma forma poderosa, formou Adão do pó da terra, ele formou cada um de vocês no ventre das suas mães. O próprio Deus nos formou no ventre das nossas mães. Isso é importante, por quê? Porque às vezes a gente tem a ideia de um Deus que ele é distante, um Deus deísta. Ou seja, Deus ele criou o homem, Deus ele cria todas as coisas, agora ele está sentado no trono e apenas observa a nossa vida. E apenas olha a nossa espiritualidade. Ele apenas olha se você está pecando ou não. A gente já passa a ter uma visão de que Deus ele criou o universo e agora o universo caminha sozinho. E agora é a mãe natureza que faz as coisas, né? Agora é a mãe natureza quem conduz tudo. E essa visão é uma visão pagã. Essa é uma visão que não é bíblica. Deus ele não apenas criou o mundo e agora olha a nossa vida. Ainda hoje, Deus ele trabalha no mundo. Deus ele age no mundo. Deus ele não apenas deixou a sua criação, mas se Deus parar de agir, o universo entra em colapso. O universo deixa de existir. A Colossenses 1,17 vai dizer que em Cristo todas as coisas foram formadas nele e subsistem por ele. Hebreus 1,3 vai falar que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Salmo 104 vai dizer que se Deus retira o Espírito, os homens morrem. Se Deus parar de agir, se Deus parar de atuar na criação, as coisas chegam ao absurdo. E é o que Davi está querendo dizer aqui, é que assim como Deus ele fez Adão, ele continua agindo através da criação. Ele continua trabalhando na criação. Por quê? Porque o poder de Deus não mudou. É um poder imutável. Ele continua fazendo tão bem e tão perfeito como fez no começo do mundo, porque ele ainda continua tendo o mesmo poder. Deus ele é todo poderoso. Você sabe o que significa dizer que Deus é todo poderoso? Às vezes nós achamos que todo poderoso significa que Deus ele é mais forte do que qualquer pessoa que existe. Deus ele é mais poderoso que o diabo. Deus ele é mais poderoso que o homem. Deus é mais poderoso que os anjos. Mas não é isso que quer dizer todo poderoso. Às vezes nós imaginamos o poder como um bolo, né? Um bolo grande. Aí uma fatia pequena é dada para uma fatia pequena é dada para outra. E a maior fatia do bolo é dada para Deus. Ele é o que tem a maior fatia. Mas biblicamente falando, ele não tem a maior fatia. Ele tem o bolo todo. Ele é todo poderoso. Qualquer poder que nós temos é dado por Deus.
é derivado por Deus. Se você está vivendo hoje, o poder que você tem nas suas pernas para respirar, para poder falar, até isso é dado por Deus. Por isso que Paulo vai dizer que nele nós nos movemos, andamos e existimos. Onde? Nele, em Deus. Se nós estivermos fora de Deus, ou se Deus simplesmente parar de atuar, o homem morre, o universo entra em colapso. Tudo que Deus faz ainda é pelo seu poder. Ainda é pelo seu poder. Aí a gente pode perguntar para Davi, mas Davi, ele começa falando de como Deus é poderoso a ponto de ter criado Davi, de ter formado Davi. No verso 16 ele até continua dizendo que Deus, ele viu o Davi ainda informe, como um embrião, antes mesmo dele ter braço ou dele estar completo no ventre da sua mãe. Deus, ele viu Davi. Mas existe uma forma maior de expressar o poder de Deus na criação do homem. Existe uma forma da gente ver que Deus, ele é mais poderoso que isso. Para Davi, existe. Porque antes mesmo do nascimento de Davi, antes mesmo da concepção, antes mesmo de Deus tecer Davi no ventre da sua mãe, o Senhor já trabalhava. É o que ele vai dizer no verso 16. Ele fala: teus olhos viram meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixado antes mesmo que um só deles existisse. Deus, ele é tão poderoso na visão de Davi, é que Deus não mostra o seu poder não apenas na hora que Davi nasce, mas muito tempo antes. Deus já havia estabelecido os dias de Davi. Deus já havia prefixado como Davi ia viver. Às vezes nós olhamos para aqueles personagens de série, né? Quando o cara inteligente está diante de um problema, está diante de um perigo, e ele começa a raciocinar, pensar, e a gente imagina, ele está no controle da situação, vamos ver o que ele vai fazer. Às vezes nós vemos um empresário sentado no seu escritório pensando como ele vai colocar a sua empresa, e nós imaginamos um homem que tem poder, que quer fazer alguma coisa. E Davi, ele consegue perceber que Deus está no controle, que Deus, ele é tão poderoso, que antes mesmo de Davi nascer, de Davi surgir, Deus já estabelecia como as coisas iam acontecer na vida de Davi. Deus, ele tinha total controle sobre a vida de Davi, antes mesmo da criação de Davi. E nós que estamos no Novo Testamento, nós podemos olhar para a história e perceber como que isso é incrível, né? Para quem não lembra, Davi, ele era filho de Jessé, Jessé era filho de Obed, e Obed era filho de Boaz, que foi o rapaz que casou com Ruth. Vocês lembram de Ruth, que era uma moabita? Ruth não era nem de Israel, Ruth era de outra terra. Então, o que acontece? O homem, um dos filhos de Noemi, estava tendo fome em Israel, foi para essa outra terra, casou com Ruth, e aí o que acontece? O marido dela morreu, voltaram para Israel, de uma forma, a Noemi até se dizia que estava amargurada, conheceu Boaz, Boaz era velho, tinha outro cara para casar com Ruth, estou só resumindo, no final das contas, Ruth casou com Boaz. Nasceu quem? Davi. E da linhagem de Davi nasceria quem? O Messias. Tudo isso já estava planejado na eternidade. Tudo. Desde o nascimento, desde Ruth conhecer Boaz, desde o primeiro marido de Noemi morrer e os filhos de Noemi morrer, tudo isso, a fome de Israel, estava planejado por Deus. Para quê? Para que Davi nascesse, para que pela linhagem de Davi surgisse o Messias. Tudo isso estava planejado desde a eternidade. O Senhor já havia planejado como tudo ia acontecer. Já dizia aquele cantor famoso, né? Antes de Deus dizer, haja luz, ele falou, houve cruz. O evangelho já tinha sido planejado na eternidade. Antes mesmo, quando Adão e Eva caiu, a resposta de Deus para o pecado de Adão e Eva já foi dada. Da mulher, da semente da mulher, vai nascer um que irá esmagar a cabeça da serpente. Deus, ele não foi pego de surpresa. Ele não ficou aperreado no seu trono. Na eternidade, antes mesmo que houvesse tempo, o Senhor já tinha controle sobre tudo. O seu poder já havia estabelecido tudo isso que iria acontecer. E Davi sabia disso. Antes mesmo de eu ser feito no ventre da minha mãe, o Senhor já havia estabelecido como seriam os meus dias. E isso, irmãos, é a verdade para todos nós. O poder de Deus, ele é um poder eterno, que já começa a agir na eternidade. Você contempla a criação apenas o vislumbre de tudo aquilo que Deus já havia arquitetado antes mesmo que houvesse mundo. A glória já havia planejado e toda a beleza do mundo já havia totalmente sido orquestrado pelo próprio Deus. Da mesma forma, a cruz, o evangelho, tudo isso já havia sido estabelecido na eternidade. Assim como as nossas vidas. A nossa vida já foi estabelecida por Deus. E por isso que nós deveríamos
nos apegar em Deus, sabendo que tudo está debaixo do seu poder, tudo está debaixo do seu controle. Então o poder de Deus, ele é um poder eterno, ou o seu eterno poder, como Paulo fala. Mas ainda nesse texto nós vemos que o poder de Deus, além de ser um poder visível, além de ser um poder imutável, além de ser um poder eterno, ele é um poder soberano. Ou o que significa? Que Deus, ele é poderoso para fazer tudo o que ele quiser, mas ele vai fazer aquilo que ele estabeleceu. Quando Davi diz que nas mãos do Senhor estava a caneta para escrever no livro aquilo que Davi ia viver, o que ele estava querendo dizer é que a vida dele estava nas mãos de Deus. Era o Senhor quem ia decidir o que ia acontecer com Davi. Era da vontade de Deus que ia sair a forma como Davi ia viver. Ou seja, as mãos de Deus controlavam tudo aquilo que rodeava Davi. Era o Senhor quem ia conduzir a vida dele. Era o Senhor que, de acordo com a vontade dele, ia conduzir a vida de Davi de acordo com a sua vontade. Davi podia ter nascido no Novo Testamento, podia nem ter nascido, podia nem ter sido rei. Tudo isso foi do jeito que foi, apenas porque Deus quis. Porque o seu poder, ele é soberano. E aqui a gente tem que fazer duas distinções. Existe o poder de Deus, que é esse, é um poder ordenado, que Deus, ele vai agir de acordo com o que ele estabeleceu. Ou seja, se Deus, ele falou uma coisa, ele vai cumprir, ele tem poder para cumprir, nada vai atrapalhar ele, nenhum ser humano, os exércitos do céu não pode parar a sua mão e perguntar o que ele está fazendo. Tudo que Deus ordenou vai acontecer, mas tem também um poder absoluto, que é o quê? Que Deus, ele podia fazer muitas outras coisas, só não faz porque não quer. Deus, ele tem poder de agir diferente, só não age porque não quer. É como João Batista fala, vocês se orgulham de ser filho de Abraão? Se Deus quiser, ele pode pegar essa pedra e suscitar dessa pedra filho de Abraão. Deus, ele tem poder para agir do jeito que ele quiser. É o que Jesus fala quando ele é preso, né? Lá no jardim do Getsêmani. E Pedro tenta enfrentar os soldados. E Jesus diz, por que você está impedindo? Se eu quisesse, basta chamar e então viria 12 legiões de anjos. Poder absoluto. Se ele quiser, ele pode chamar 12 legiões de anjos. Mas o que ele diz? Mas para se cumprir as escrituras, é assim que as coisas têm que ser. Mas Deus, ele vai agir da forma como ele estabeleceu agir. Amém, os irmãos entenderam? Pelo seu poder, pode fazer qualquer coisa que ele quiser, que esteja de acordo com a sua natureza, mas no entanto, ele vai agir de acordo com o que ele estabeleceu. E tudo que Deus estabeleceu vai se cumprir, porque Deus poderosamente vai manter tudo aquilo que ele decretou. Em outras palavras, se você olhar o final da Bíblia e os últimos capítulos de Apocalipse, as coisas já estão decretadas e vai acontecer daquela forma. Vai acontecer do jeito que Deus estabeleceu. A gente não precisa se preocupar se a tecnologia está aumentando, se os tempos estão mudando, se as igrejas estão mudando, se a cultura está mudando. A gente não precisa se preocupar se a internet está facilitando o pecado, como se tudo isso fosse atrapalhar a igreja de avançar, ou como se tudo isso pudesse parar as portas da igreja. Mas nós sabemos que nada disso vai parar, porque da forma como Deus decretou, assim as coisas vão acontecer. Amém? Deus, ele na sua eternidade, poderosamente já havia escrito tudo o que iria acontecer. Aí o que acontece? Verso 17, verso 18, então, Davi, ele canta como que é infinito o poder de Deus. Ele fala no verso 17, ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos. Quando ele fala de pensamento aqui, ele não está voltando para a onisciência. Mas a gente olha, parece que ele está falando aqui do conhecimento de Deus no sentido de onisciência, de Deus saber tudo, mas não é. Quando ele fala dos pensamentos de Deus aqui, ele está falando com aquilo que Deus, ele planejou para ser feito, de acordo com aquilo que ele havia arquitetado, com a forma como ele havia projetado. A ideia é que as maravilhas de Deus são tantas, mas que se Davi fosse sondar tudo aquilo que Deus havia pensado, na forma como ele ia trabalhar, tudo aquilo vai se cumprir da mesma forma. Os pensamentos de Deus que ele está falando aqui são os seus projetos, aquilo que Deus, ele planejou, aquilo que Deus, ele arquitetou. E ele fala no verso 18, se eu os pudesse somar, seriam mais que os grãos de areia. Aí vem um daqueles textos difíceis, quando ele fala, se os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria o que contar. Alguns textos dizem isso, mas outros falam outra coisa. Outros dizem
que quando acordo ainda estou contigo. Verso 18 ele fala, se eu pudesse somar seriam mais que os grãos de areia, e quando acordo ainda estou contigo. E agora, como que a gente fica aqui nesse meio termo, né? O que Davi está querendo dizer? O que Davi está querendo dizer, em primeiro lugar, a ideia é que tudo que Deus planejou, todos os pensamentos de Deus são tantos, são tão numerosos, são tão além da imaginação dele, tudo aquilo que Deus pode fazer está muito acima do que ele pensa, que se ele contasse, poderia passar uma eternidade, ele poderia até mesmo dormir, que quando acordasse, ele ainda tinha o que contar. Deu para entender? É tanta coisa, a obra de Deus é tão infinito, seus pensamentos são tão altíssimos, tudo aquilo que Deus projeta é tão numeroso, que se Davi fosse querer contar um por um, ele poderia contar, passar a eternidade, ele poderia pegar no sono, dormir, que quando acordasse ainda tinha mais coisas para fazer, ainda tinha mais obras para contar. O poder de Deus, ele é um poder infinito, ele pode fazer tantas coisas que nós não temos como imaginar. É o que Paulo fala em Efésios 3, né? Quando ele fala que Deus, ele é poderoso, tão poderoso, que ele pode fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. O poder dele é tão grandioso, tão infinito, você pode inventar coisa para Deus fazer. Deus poderia criar vários outros mundos, várias outras formas de agir, que nós não iremos nos esgotar, não tem como alcançar o poder de Deus, não tem como a gente numerar quantas coisas ele pode fazer. Isso é inumerável, o seu poder, ele é infinito em todas as suas demonstrações. Aqui, irmãos, já encerrando essa parte, nós percebemos que o poder de Deus, ele é um poder perceptível. Nós podemos olhar, perceber como Deus tem agido. A nossa alma pode perceber o agir de Deus. Nós percebemos que o poder de Deus, ele é imutável. Da forma como ele fez Adão, ele pode nos fazer como se estivesse nos tecendo na profundeza da terra. O seu poder, ele é eterno. Antes mesmo do mundo existir, Deus poderosamente já havia arquitetado e planejado tudo. O seu poder, ele é soberano. Ele pode arquitetar e decretar tudo aquilo que ele quiser, e vai acontecer da forma como ele quiser. E o seu poder, no fim das contas, não tem como nós sair falando. Nós poderíamos passar domingos e domingos enumerando o poder de Deus, que não tem como nós concluir essa pregação. Isso seria impossível. Não é estranho, a partir disso, que Davi, ele começa a orar aquela oração imprecatória, né, para os seus inimigos. E aqui nós devemos perceber algumas coisas, 4 aplicações para a gente encerrar. A primeira é que nós deveríamos meditar no poder de Deus para fortalecer a nossa fé. Percebe que Davi, ele canta a onisciência de Deus, mas depois ele não vai para os inimigos. Ele não começa a falar, Senhor, como tu é onisciente, então destrói os inimigos. Não, a onisciência mostra que Deus, ele sabe tudo sobre os inimigos. Ele não vai para a onipresença e dizer, Senhor, tu és onipresente, então destrói os inimigos. Não, porque a onipresença, ele sabe que Deus está diante de tudo que é aquilo que o inimigo está fazendo. Mas quando ele canta a onipotência, quando ele vê um poder, que não é simplesmente um poder que conhece, um poder que sabe o que fazer, mas um poder que pode ser executado, um poder que pode agir, aí então ele diz, até que meus pensamentos não precisam ir além, não preciso pensar na soberania, não preciso pensar em outros atributos. Quando ele chega na onipotência, ele tem a suficiente ali para poder clamar e confiar em Deus, que Deus com certeza iria agir com justiça. Ele chega no fim dos pensamentos dele, chega no fim da meditação e ele fala, como o Senhor é onipotente, então eu tenho toda certeza que Deus irá fazer aquilo que ele deve fazer, aquilo que deve ser feito. Nós, da mesma forma, em primeiro lugar, nós devemos fortalecer a nossa fé pensando no poder de Deus. A onipotência de Deus é um dos atributos mais cantados no Velho Testamento. Há salmos que o salmista começa dizendo, Senhor, pela manhã eu cantarei o teu poder. Foi assim que ele se apresentou com Abraão, quando ele tirou Abraão, e ele fala, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele estabelece o seu poder, ele estabelece a sua força para mostrar que tem como nós confiarmos em Deus. Que não precisamos ficar ansiosos, não precisamos ficar preocupados, não precisamos ficar temerosos quando nós entendemos que Deus, ele é todo-poderoso e ele é suficiente. Então a ideia é que na medida que nós meditamos em Deus, nós devemos nos agarrar no seu poder. E a grande pergunta é por que nós não nos agarramos, né? Muitas vezes a grande questão é por que ainda nós somos ansiosos, porque ainda nós nos preocupamos. É claro, a resposta é óbvia, por conta do nosso pecado, por conta das nossas falhas, porque nós somos humanos pecadores. Não é porque nós somos humanos, ser humano não é o problema. O problema é nós sermos pecadores. Ser humano a gente nunca vai deixar de ser. Nós seremos
ressuscitados e glorificados como homens, assim como Jesus, o nosso representante, como homem, está à destra de Deus. O problema não é ser humano, o problema é que nós somos pecadores. E para a gente conseguir vencer a incredulidade, nós precisamos meditar no poder de Deus. Precisamos parar para pensar que Deus, ele continua tão poderoso como ele sempre foi. Que o seu poder continua imutável, é eterno, é soberano sobre tudo. É isso que nós devemos fazer. E várias vezes na Bíblia nós vemos exortações por conta do povo esquecer do poder de Deus. Um dos exemplos mais clássicos é Mateus 16, quando os discípulos estão diante da multidão e está faltando pão, e está faltando peixe para poder alimentar a multidão. E já era a segunda vez. A primeira vez que estava faltando, o que foi que Jesus fez? Multiplicou, alimentou a multidão. Então aconteceu de novo. O povo de novo, era muito povo, eram muitas pessoas, e eles ficaram desesperados novamente. E a resposta de Jesus foi: homens de pequena fé, vocês não lembram o que foi que eu fiz da última vez? Já se esqueceram? Que era a mesma multidão, era o mesmo povo, e o que foi que eu fiz? Eu não multipliquei? Vocês têm pequena fé. Muitas vezes nós devemos ser exortados, porque esquecemos de tudo que Deus tem feito na história. Porque esquecemos de que Ele é o Deus que abriu o mar vermelho. Ele é o Deus que derramou o maná para sustentar a nação de Israel durante 40 anos. Ele é o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E para nós Ele é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele não mudou em nada. Foi o que levou Davi a enfrentar Golias. Ora, se Deus uma vez me deu um leão e um urso, Deus também vai me dar esse gigante. Ele confiava que Deus continuava poderoso. Da mesma forma, irmãos, não importa a situação que nós estejamos, paremos para pensar quanto Deus ele é poderoso. Semana passada, eu estava conversando com alguns irmãos no WhatsApp, né, num grupo que envolve alguns irmãos, e aí tinha uma irmã que estava muito angustiosa, acho que ela tinha uns 30 anos, que ela falou, não, tinha mais de 30 anos, é a parte que é o momento que as mulheres já entram naquele ciclo e que fica mais difícil a pessoa ter um bebê, né, fica mais difícil. E então ela estava angustiada porque ela queria ter uma criança, queria ter um filho, já havia orado, já tinha ido para os médicos e parece que ela tinha um problema ali nela e ela já estava angustiada. E nesse dia ela disse que já tinha pensado em suicídio, estava muito angustiada com tudo que estava acontecendo, não conseguia imaginar o poder de Deus e tudo isso. E então os irmãos foram conversar com ela. Sabe como é que os irmãos consolaram ela? Na Bíblia já houve alguma mulher que passou por isso? Já. Eles simplesmente citaram. E talvez na cabeça dela ainda ficou claro. Isso não quer dizer que Deus vai dar um filho. Não quer dizer. Não quer dizer que porque ele deu filho às mulheres do patriarca, ele vai dar filho para toda mulher que tem problema na gravidez. Mas só o fato de que Deus pode consola o nosso coração. Só o fato que Ele tem poder, que existe a possibilidade, que está debaixo da sua soberania, que nós estamos debaixo do seu poder, isso já consola o nosso coração. Isso já nos deixa confiantes. Irmãos, quando nós estamos diante de situações, nós devemos lembrar que o nosso Pai está nos céus. Como Jesus tão bem nos ensinou, Pai nosso que estás nos céus. Ele não é o nosso Pai terreno, que muitas vezes não pode nos ajudar por seus problemas, por suas dificuldades, pelo seu próprio pecado. Ele é um Pai que está nos céus. Todo problema que pega o nosso Pai terreno, irmãos, não pode alcançar o nosso Pai que está nos céus. Ele é um Deus todo poderoso. Por isso que quando Davi encerra a meditação sobre o poder de Deus, ele diz: Senhor, dá cabo dos inimigos. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer isso. Não preciso ir mais além, não preciso meditar mais ainda em outros atributos. Esse é suficiente para fortalecer o coração de qualquer homem. Esse é suficiente para fortalecer o nosso coração. Seja um problema em nossa casa, seja um problema de crise financeira, seja a angústia do nosso coração, Deus, Ele é todo poderoso. E isso deve nos consolar. Isso deve nos lembrar, nos fazer meditar de tudo aquilo que Deus revela a nós na sua palavra. É por isso, irmãos, que a Bíblia está repleta de textos que falam a mesma coisa. Você vai para o Velho Testamento e Deus várias vezes vai dizer que assim como Ele abriu o mar vermelho, Ele tem poder de guardar o povo. Você vai para os Salmos e o salmista diz: Senhor, assim como Tu abriu o mar vermelho, continua com o povo de Israel. Você vai no Novo Testamento e você percebe que o pensamento é o mesmo. Eles não têm problema em repetir. Às vezes nós achamos a repetição uma coisa chata, né? Às vezes quando nós ouvimos alguma coisa repetida, que Deus fez isso, Deus fez aquilo, parece que isso perde o brilho, mas não deveria. O problema aí é do nosso coração, da nossa incredulidade.
Irmãos, nós não precisamos de algo novo, de uma nova história, de um novo evangelho. Não precisamos de novas palavras, de novas revelações. Nós já temos o suficiente. E se você não entender isso, você vai cair em grandes erros, como em muitas igrejas por aí, onde as pessoas têm a palavra, têm a Bíblia, têm o Novo Testamento, têm o Velho Testamento, elas passam por problemas e pensam: o Senhor ainda não falou comigo, o Senhor ainda não me deu uma palavra. Como não? Deus nos deu 66 livros, é tanta palavra que tem gente que nunca nem leu a Bíblia toda, e quando lê não se lembra de tudo, né? Tem que ler 5, 10, tanta palavra, irmão. O problema não é falta de palavra. O problema é que a gente acha que precisamos de algo novo. Como se Deus ele não fosse suficiente naquilo que ele já disse. Deus ele é. Toda escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa e útil para redarguir e instruir o homem em justiça para toda boa obra. É suficiente, as escrituras são suficientes. Então cuidado quando você imaginar: Deus não falou comigo, Deus não fez isso, Deus não fez aquilo. Deus ele já falou, Deus ele já nos contou no Velho Testamento. A gente não precisa de um testemunho de um irmão. Às vezes a gente se depara com pessoas que caíram no mundo das drogas, né? Que tem problema com as drogas, e aí quando ele escuta outra pessoa que também caiu e que se levantou, ele só quer escutar se for aquela pessoa. Não, o irmão, ele sabe do que eu estou passando, ele sabe. Irmãos, se fosse dessa forma, Jesus não ia ajudar a gente na nossa tentação, porque ele nunca caiu em pecado. Ele não sabe como é que é cair em pecado. Ele é perfeito. Mas, por ser Deus, por ele ter evitado cair em pecado, é que ele pode falar com a gente. Ele não é alguém que caiu e diz: eu caí e fiz isso, tu tem que fazer da mesma forma. Não. Ele é alguém que diz: eu fui tentado, eu não caí, por isso eu sei como é que vocês também não vão cair. Eu sei como vocês não vão cair. Por isso nós devemos confiar em Cristo e no seu poder. Em segundo lugar, a segunda coisa é que Deus ele é suficiente, todo-poderoso, para nos ajudar na luta contra o nosso pecado. Vocês percebem que todo domingo, esse é um tema que eu sempre coloco. Se Deus ele conhece tudo, pode nos ajudar na luta contra o pecado. Se Deus ele está conosco em todo momento, pode nos ajudar na luta contra o pecado. E se Deus pode tudo, ele também pode nos ajudar na luta contra o pecado. No momento que nós estamos enfrentando o pecado, não é um momento de nós corrermos para qualquer outro lugar. Esse é o momento que nós deveríamos nos agarrar em Deus. Esse é o momento que nós deveríamos lembrar que Deus tem poder para nos ajudar na luta contra o nosso pecado. E ainda que nós falhamos, ainda que nós caímos, nós devemos lembrar. Eu acho maravilhoso o texto de Tito, capítulo 2, lá no verso 11 em diante, quando Paulo ele vai dizer que a graça, ela vem a todos nós para salvação, todos os tipos de homens, né? Mulher, homem, jovem, velho, fraco, forte. A graça se manifesta salvadora a todos nós, nos ensinando a rejeitar a impiedade, nos levando para o caminho de justiça. Aí ele fala: até a bem-aventurada esperança e aparecimento da glória do Senhor Jesus. O que ele está querendo falar é que a graça de Deus tanto nos salva, nos fortalece na luta contra o pecado, mas nos guarda para quando Cristo voltar. O que significa que naquele grande dia, todos os nossos pecados, todas as nossas lutas, todas as nossas falhas cairão de uma só vez. De uma só vez. Nós temos pecado que nos perturba. Você tem. Você tem pecado que lhe perturba. Se você não tem, então talvez seja você que esteja perturbando. Então nós devemos nos examinar e perceber que mesmo na luta contra o nosso pecado, ainda que a gente enfrente, ainda que a gente caia, haverá um dia, haverá um momento que Deus, de uma só voz, no abrir e piscar de olhos, derrubará e irá tirar da nossa vida todo e qualquer tipo de pecado. A vitória é certa. É o que Paulo diz em Romanos 8, quando ele diz que nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque a gente não precisa terminar a batalha para dizer que vencemos. Nós já vencemos. Nós já ganhamos. O nosso pecado já está vencido. E existe uma forma mais rápida, né, do que Jesus voltar para você vencer todos os seus pecados. Que é quando nós morrer, né? Se Jesus não vier de lá para cá, nós vamos de cá para lá. Mas uma coisa é certa, irmãos, seja no nosso leito de morte, ali nós vamos vencer todos os nossos pecados. No abrir e piscar de olhos, pela graça e pelo poder de Deus. E por fim, o Evangelho exalta o poder de Deus. E o poder de Deus exalta o Evangelho. Se nós conseguimos ver o poder de Deus na criação, na nossa transformação, o poder de Deus ele é visto principalmente na cruz de Cristo, no Evangelho. Se você contemplar aquele homem, Cristo Jesus, pendurado naquela cruz, com a coroa de espinhos sobre a sua cabeça,
E ele com certeza abandonado pelos seus discípulos, abandonado por todos e abandonado até pelo Pai. Você vai conseguir contemplar uma figura de um homem fraco, de um homem que está ali naquela cruz onde ninguém faz nada. Tanto é que as pessoas zombavam de Cristo facilmente. Eles disseram: se tu é filho de Deus, desce dessa cruz. Para eles não houve um momento mais fraco do que Cristo quando estava pendurado na cruz. Os apóstolos viram Jesus andando pelas águas, os apóstolos viram Jesus pregando grandes mensagens, mas ali na cruz não havia mais uma voz forte, uma voz firme. Havia um homem que pouco a pouco estava morrendo. Pouco a pouco ele estava entregando o seu espírito para morrer ali naquela cruz, abandonado por todos. Não havia grandes multidões para apoiá-lo. Pelo contrário, as multidões que estavam lá eram para condená-lo. Mas aí Paulo diz que nesse momento de fraqueza é um momento onde Deus se mostra mais forte do que a força de todos os homens. Foi naquele momento de morte que Cristo estava vencendo o nosso pecado, que Cristo estava vencendo a morte, que Cristo estava vencendo Satanás e seus demônios. No momento de fraqueza, pendurado numa cruz, a fraqueza de Deus se torna mais forte do que os homens. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 1. Ele diz que a loucura de Deus naquele momento era mais sábia do que a sabedoria dos homens. Que Deus em fraqueza conseguiu vencer tudo aquilo que era mais forte. Que Deus ali na cruz conseguiu vencer tudo aquilo que luta contra a nossa alma. Todos os demônios e os principados foram mortos quando Cristo morreu naquela cruz. Mas Cristo não está mais numa cruz. Ao terceiro dia a Bíblia nos conta que o Senhor ressurgiu dentre os mortos. E agora Ele está à destra de Deus e intercede por nós. Cristo agora em seu poder, em grande glória, está aguardando o dia quando Ele irá rasgar os céus e descerá em seu poder e majestade para triunfar sobre tudo e sobre todos e estabelecer o seu poder diante de todos os homens. E aqueles que morreram, irmãos, Apocalipse 20, João vai dizer que ele viu nos céus um grande trono branco e aquele que estava sentado sobre ele, tão poderoso, de cuja presença fugiram os céus e a terra. João nem fala que é Jesus, porque quando você ouve falar de Jesus, você sente uma coisa maravilhosa, né? Jesus nós lembramos da graça do amor, mas para não ter confusão, ele não cita aquele que está sentado. Nós sabemos que é Cristo, mas não para derramar graça, não para derramar amor, mas para derramar a sua justiça. Quando todos os homens, grandes e pequenos, se colocarem diante de Cristo para ser julgado por aquele que eles rejeitaram por toda a vida, serão condenados e lançados no fogo eterno. É assim que nós vemos o final de todas as coisas. Cristo sendo coroado, sendo revelado em poder e grande glória. Quão maravilhosas são, Senhor, as tuas obras, quão admiráveis são os teus testemunhos. Irmãos, nós devemos olhar para o poder que emana do nosso Senhor, para o poder que emana no Evangelho e nos apegar. Não há um coração tão duro que Deus não possa quebrar. Não há uma religiosidade tão falsa que o Espírito não possa desmascarar. Não há um pecado nosso tão poderoso que possa nos afastar. Pelo contrário, quem nos separará do amor de Deus? Se Deus é por nós, quem está contra nós? Aquele que nem mesmo o próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois foi Cristo quem já foi condenado. Foi Cristo quem morreu ou antes ressuscitou, está à destra de Deus e também intercede por nós. Como está escrito, nós somos entregues à morte todo dia. Somos levados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores de uma forma, irmãos, que no amor de Cristo, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem o passado, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O poder de Deus estará eternamente sendo revelado para nós, quando nós estivermos ali diante do Senhor e ouvirmos a sua voz: entrai, benditos do meu Pai, para o gozo eterno. Quão maravilhoso será aquele dia. Nós não vamos mudar o salmo, nós ainda iríamos dizer: quão maravilhosas, Senhor, são as tuas obras, quão maravilhosa são os teus pensamentos. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, nós te louvamos pela tua grandeza, Pai, pelo teu poder eterno, Senhor, pela tua soberania, por tudo aquilo que o Senhor nos mostra na tua palavra. Não há um Deus inventado em nenhum outro lugar, Pai, tão grande, tão poderoso, tão exaltado como o verdadeiro Deus que se revela a nós no Evangelho, Pai. Te louvamos pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor, pelo teu poder que nos
trouxe até Cristo, que nos transformou, que nos deu nova vida, que nos preserva em teu poder para a eternidade, Pai. Te louvamos, Senhor Deus, e pedimos ao Senhor, mantenha a nossa mente no teu poder, Pai. Mantenha a nossa mente no Senhor e naquilo que o Senhor é. Guarda-nos, Senhor Deus, de tropeçar. Guarda-nos, Senhor Deus, de duvidarmos de tudo aquilo que a tua palavra fala sobre o Senhor. Fortalece nossos pés nos seus caminhos, Pai. Nós cremos que estamos, Senhor Deus, em cima daquela rocha eterna tão gloriosa que é Cristo Jesus. Que o teu Espírito nos mantenha firmes, Senhor, para a glória do teu nome. É o que nós choramos e te exaltamos em nome de Cristo. Amém e amém.